Legal, legal. Vou fazer o seguinte, ele tá quietinho, não tá tendo nada. Se ele começar a ativar, eu vou puxar ele, tá? Ouviu? Vou deixar, vou ficar. Seja bem-vindo, Lucas. Fala, Kiko. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Agora te identifiquei aqui, hein? Lucila, seja bem-vindo, Antônio. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para a nossa alegria. Rapaz, pessoal, e aí, tá chegando bem aí o som? Dá aí um feedback aí. Ok. Vamos cantar juntos? Os galhos secos de uma árvore qualquer. Na realidade, todos nós, quando estamos distantes de Deus, nos sentimos assim, como um galho seco de uma árvore qualquer. Mas Ele veio para nos dar vida, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história. Então nós podemos glorificar o nome dEle por isso. Amém? Sejam bem-vindos ali, Stephanie, Ana Maria. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Amém. Vamos cantar o Senhor? Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para a nossa alegria. Para a nossa alegria, para a nossa alegria.
Aleluia. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor, amém? Não como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiam no Senhor, como os montes de Sião, e não se abalam, permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, também joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Verdadeiramente, sem Ele não dá, né? Precisamos mais do que nunca depender do Senhor sobre as nossas vidas nesses dias. Aleluia. Uma canção que se tornou a nossa canção oficial nesses dias. E essa é a certeza e a convicção que temos, de que não estamos sozinhos. Ele tem estado ao nosso lado, amém? Por Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você tem essa certeza no seu coração? De que sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, que a vida está, vivo Ele está. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar a nos morrer
levante aí e declare: porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Por isso eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Se Ele vive, temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, isso é convicção, isso é fé que nós podemos ter no nosso coração. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Onde está a minha vida? Onde está a sua vida? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, que a nossa vida está nas mãos daquele que vivo está. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos. Estamos aqui reunidos em Teu nome para Te adorar, para Te engrandecer o nome, para exaltar o Teu nome, para reconhecer a Tua majestade, a Tua grandeza, para reconhecer os Teus feitos poderosos. Rogamos que Tu sejas conosco, que Tu venhas nos direcionar a cada dia, a cada momento, a cada instante, vai ao encontro de cada necessidade, de cada um que está online aqui, daqueles que também não estão. Deus, vai de encontro às necessidades do nosso país, do nosso Brasil, vai ao encontro das necessidades do presidente da República, Deus, dos seus comandados, Senhor, vai ao encontro, Senhor, do prefeito de Maricá, Deus, do Ministério de Saúde, que houve uma mudança hoje, Deus, que no nome de Jesus Tu possas amparar todas as pessoas, capacitar todas as pessoas, vai ao encontro, Senhor, daquelas pessoas que estão carentes, necessitadas nesta hora, daquelas pessoas que estão com a sua mente, com suas emoções, com seus pensamentos perturbados por causa desses dias. Deus, tenha misericórdia de cada um que tem as suas necessidades, Deus, que está aflito nesse momento de quarentena, Pai, que a Tua mão de poder esteja sobre cada um, para a glória e louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês que já chegaram aí, que já estão conosco. Deus abençoe, no nome de Jesus. Ok? Amém? É isso aí. Vamos caminhar. Vamos caminhar, meditando um pouco agora na palavra do Senhor. Amém? Bom, eu lancei aí um tema que chama atenção, né? E quando a gente está aqui pregando, a gente não está falando somente para o grupo da nossa igreja local, né? Outras pessoas estão sendo alcançadas. Amém. Marco Antônio, gente, para quem não sabe, é o Kiko. Está aí, ó. Kiko, seja bem-vindo, Kiko. Marco Antônio Machado, 51. É o nosso irmão Kiko. Geralmente a gente conhece o Kiko pelo apelido, né? Aí, quando ele coloca o nome dele aí, de repente um ou outro não sabe quem é o Marco Antônio, mas é o Kiko que está aí dando um amém. Amém. Sejam bem-vindos todos vocês no nome de Jesus. Amém. Leia também. Ok, queridos? Então, nós lançamos um tema hoje sobre a palavra que nós vamos estar compartilhando nessa noite. O tema ele chama atenção porque ele fala sobre a revelação de Deus. Todas as vezes que se fala sobre revelação de Deus, Nilson, a paz, Nilson, seja bem-vindo no nome de Jesus. Todas as vezes que se fala sobre revelação, né, algo nos chama atenção. O
Quem não gosta de ter uma revelação de Deus? Nós vivemos dias onde o que mais as pessoas querem é uma revelação de Deus, algo que Deus traga para que traga a solução. Geralmente, quando se pensa em revelação, se pensa em Deus mostrando, Deus dizendo alguma coisa que vá de encontro às nossas necessidades. E nesses dias nós estamos vivendo a quarentena, né? As pessoas geralmente, quando se fala em revelação, e aqui eu estou introduzindo o que eu vou falar, quando se fala em revelação, se fala geralmente existem, né, as igrejas, eu não descreio de que Deus use alguém para trazer uma revelação, alguma mensagem dele para o coração de uma pessoa, né? Isso pode acontecer, mas nós sabemos que essa revelação ela pode ser falha. A revelação de alguém que se diz profeta, que está trazendo uma mensagem, ela pode ser em algum momento falha. Pode ser alguma coisa do próprio coração do homem, usado na carne para trazer alguma coisa que de fato não é de Deus. Deus usa, os homens usam, mas não significa dizer que toda revelação que alguém disse, olha, assim diz o Senhor, Deus me mostrou isso e aquilo, possa vir a ser algo de Deus. Eu já vi pessoas casando à base de revelação. Alguém veio e disse, olha, Deus me mostrou que é para você casar com fulano de tal. E a pessoa, debaixo daquela orientação, partiu para o casamento. E o que aconteceu? O tempo passou e essas pessoas não permaneceram juntas, se separaram. Por quê? Não foi alguma coisa confirmada por Deus. Mesmo quando alguém traz alguma revelação assim, que Deus usou aquela pessoa para falar alguma coisa, nós temos que pedir que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos mostre, através da sua palavra, confirme, nos dê sinal de que fato é Ele que está falando. Aí sim, podemos dar um segundo passo. Mas, quando eu falo sobre a revelação de Deus, nesses dias, o que mais as pessoas querem é uma revelação de Deus. E, em primeiro lugar, eu diria que nesta noite que a maior revelação de Deus é a sua palavra. Deus nos deixou 66 livros. Deus usou homens inspirados por Ele, 40 escritores diferentes que viveram em épocas diferentes e que foram usados por Deus de forma diferente. Deus respeitou o seu contexto, a sua cultura, a sua época, o entendimento que ele tinha e o usou para a composição da sua palavra. Deus usou esses homens para a composição da sua palavra. Então a maior revelação de Deus que nós temos é a palavra de Deus. Muitas vezes Deus não se revela a nós através da palavra porque nós não queremos gastar tempo com a palavra. Não queremos ouvir Deus falar através da sua palavra. Então a maior revelação de Deus é a sua palavra, é a palavra de Deus, a maior revelação de Deus para as nossas vidas. Mas eu queria ir mais um pouco além. Sabemos que a palavra de Deus é a grande revelação de Deus para nós. Mas eu queria compartilhar com você o texto de Hebreus, depois dessa introdução, o texto de Hebreus, capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Espero que você esteja sempre com a sua Bíblia ao seu lado, que você está com o celular. Então abra sua Bíblia. Gostaria que você abrisse no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler o que a palavra de Deus nos fala sobre revelação de Deus aqui nesse texto. Hebreus, capítulo 1. Amém? Todos acharam? Livro de Hebreus, capítulo 1. Então assim nos diz a palavra do Senhor, a revelação de Deus que é a sua palavra. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, amém? Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro
de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, queridos? Senhor, fala ao nosso coração através da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Hebreus, ele foi escrito para judeus que se converteram. Essa epístola ela foi escrita para cristãos que eram judeus de nascença e por isso é chamada de Epístola aos Hebreus. Certo? Esses hebreus estavam passando por uma fase de perseguição, eles estavam sendo perseguidos e corriam o risco de abandonar a fé e voltar para a religião dos seus antepassados, que era o judaísmo. Eles tinham se convertido a Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele escreve essa epístola e ele procura orientar esses irmãos que tinham abraçado a fé, que tinham conhecido Jesus, mas que estavam passando perseguição e ali no início da sua fé, ainda crescendo em Cristo, eles poderiam se desviar do caminho do Evangelho e poderiam abandonar a sua fé. E diante dessa perseguição, Deus usa Paulo para a composição dessa carta, dessa epístola, tentando fortalecer a fé daqueles irmãos. É uma carta, a carta aos Hebreus é uma carta que fala muito das práticas do Antigo Testamento, mas mostra que tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento era apenas sombra daquilo que viria a acontecer depois de Cristo. Então, o escritor aos Hebreus ele está fazendo um paralelo, mostrando como que era antes de Cristo e agora em Cristo e com Cristo. Então ele começa dizendo para eles o seguinte: olha, vocês que são judeus, vocês conhecem a história de vocês do passado, dos seus antepassados. Então ele começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, antigamente, no Antigo Testamento, Deus usava os profetas, usava a boca deles para trazer uma mensagem para o povo de advertência ou de alguma bênção que Deus estaria declarando sobre a vida deles. Então Deus usou Jeremias, Deus usou Isaías, Deus usou Ezequiel, Deus usou os profetas do passado para falar ao coração do povo, para mostrar o caminho de Deus. E a maior parte desses profetas, eles apontavam para alguém que viria como resposta de Deus para a humanidade. Os profetas, principalmente Isaías, foi usado muitas vezes para falar sobre o Messias prometido, alguém que viria e que libertaria Israel. E quando Isaías está falando sobre isso, ele está falando exatamente sobre o Cristo que viria. E esse Cristo prometido, depois de 700 anos que Isaías havia profetizado, outros haviam profetizado, ele vem nascer do ventre de Maria no Novo Testamento. Então, aquele povo estava acostumado a ver Deus falar através das revelações. Haviam sonhos que eles recebiam da parte de Deus. Era uma forma de Deus falar também, através dos profetas, através dos sonhos. Deus deu muitos sonhos para homens de Deus no passado, como deu para José diversas vezes, mostrando o que ele iria fazer lá na frente. Deus usou anjos. Deus falava através de anjos. Os anjos se manifestavam e Deus falava através dos anjos. E esses judeus estavam acostumados com isso.
Eles até de uma certa forma valorizavam muito a questão dos anjos falando, dos anjos trazendo um recado, trazendo uma mensagem. E Paulo vai tocar nessa questão de anjo aqui dentro desse contexto que nós vamos falar também. Então Paulo está dizendo, olha, Deus no passado, outrora, ele já tinha falado de muitas vezes, de muitas maneiras, de diversas formas ele falou com os pais de vocês, com os antepassados de vocês. Mas agora, nesse exato momento, eu quero dizer para vocês, diz o escritor aos Hebreus o seguinte, versículo 2, nestes últimos dias, quando o escritor aos Hebreus, ele diz, nestes últimos dias, ele está aqui falando, nestes últimos dias, a partir da encarnação de Cristo. Ou seja, a partir do momento que Cristo encarnou, que Cristo nasceu no ventre de Maria, que o Cristo cresceu, que Jesus Cristo cresceu, que cumpriu o seu ministério aqui na terra, que subiu à cruz e morreu pelos nossos pecados, ou seja, nesses últimos dias, a partir do nascimento de Cristo, ou seja, Deus nos falou pelo seu Filho. E não foi assim? A partir do nascimento de Jesus, Deus começou a usar Jesus lá entre os doutores, aprendendo, ensinando outras pessoas. Depois Jesus cumpre o seu ministério e Deus usou Jesus e falou por diversas vezes através de Jesus, ensinando as multidões a sua palavra, as coisas do reino. Jesus pregou, Jesus libertou, Jesus curou. Ou seja, ali Jesus estava sendo usado para falar o coração daquele povo naquela época, naquela ocasião. A partir desse momento, Deus agora está falando pelo Filho. Os profetas do passado fizeram a sua parte, os homens do passado fizeram a sua parte, os anjos no passado fizeram a sua parte. Agora, a partir de Cristo, a revelação é nova. E quando eu coloquei o tema, a revelação de Deus, exatamente para mostrar que hoje Cristo é a revelação de Deus para mim e para você. Amém, querido? Nós não precisamos de mais nada. Todos esses homens foram importantes no passado. Rever as histórias dele, as lições deles é importante para nós, mas quem está em evidência agora é Cristo. O Cristo que eles prometeram, que eles profetizaram, que eles disseram que viria. Ele veio, ele nasceu no ventre de Maria, ele cresceu, cumpriu a sua missão e morreu por nós. Então, o livro de Hebreus está dizendo exatamente isso. Agora, no passado, Deus falou daquela forma, agora Deus nos fala pelo Filho. E quem é o Filho? Se você notar aqui, Filho na minha versão, a letra F está com letra maiúscula. Deus nos fala agora através do Filho. A revelação de Deus é através de Jesus. Isso ele fez quando andou com os discípulos, fez até a sua morte, mas domingo passado nós comemoramos a sua ressurreição, sabemos que ele está vivo e que ele continua falando ao nosso coração. Diz que nós não estaríamos sozinhos, enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então o Espírito Santo é representação de Cristo aqui nessa terra. Então, se Deus nos fala através de Cristo, podemos entender que Hebreus, o livro, o escritor aos Hebreus, ele vai nos apresentar agora o Cristo que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele vai nos apresentar esse Cristo agora. Cristo em Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3, a primeira coisa que ele fala sobre Cristo, que ele é o Filho de Deus. Aprove Deus enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Com certeza teve uma reunião no céu e lá foi resolvido que o Filho desceria. Ele deixou toda a sua glória, toda a sua soberania e veio à terra, viveu como homem, viveu como servo, foi obediente até a morte. Diz a Bíblia lá em Filipenses, Paulo diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Então o Cristo que está sendo apresentado aqui é o Filho de Deus.
A revelação de Deus é através do seu Filho. O que mais Hebreus vai falar? O livro de Hebreus vai falar sobre o Filho. Se você notar, no versículo 2, fala que Deus nos fala agora pelo seu Filho. No versículo 2 vai dizer que o Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Olha só que coisa tremenda. Jesus Cristo, o Cristo que subiu à cruz do Calvário, a Bíblia diz, o livro de Hebreus diz, que esse Cristo, que esse Filho de Deus é o herdeiro de todas as coisas. Você sabe o que é isso? Ou seja, Jesus, ele herdou tudo da parte de Deus. Ele tem toda a herança de Deus em suas mãos, porque ele herdou do próprio Deus. Porque na realidade ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele é herdeiro de todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que quem está em Cristo é co-herdeiro com Cristo. É herdeiro também de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então significa dizer que toda promessa de Deus, toda herança de Deus pertence a nós também. Então, se você que está nos ouvindo, se você ainda não conhece o Evangelho, ou se você conhece e tem rejeitado o Evangelho até o dia de hoje, se você quer ser herdeiro de todas as coisas junto com Cristo, você precisa reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados, precisa reconhecer que é pecador, precisa entregar a vida para Jesus para que você seja adotado também como filho de Deus e tenha direito a essa herança. A maior herança, irmãos, que nós temos, sabe qual é? A maior herança que nós temos da parte de Deus é ter a vida eterna, que não vai começar quando chegarmos lá, mas ela começa aqui, a partir do momento que você aceitou a Cristo, que você disse, eu creio em Cristo. Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. A partir do momento que você crê em Cristo, você precisa ter segurança, precisa ter firmeza, precisa ter convicção que se você partir agora, morto por um coronavírus ou não, você estará para sempre com Cristo. Então, querido, Jesus Cristo é a maior revelação de Deus para nós. Se você sabia disso, glória a Deus, viva isso. Mas se você não sabia disso, tenha noção no seu coração que a maior revelação de Deus para esses dias se chama Jesus Cristo. A esperança que você precisa está em Cristo. A solução que você precisa está em Cristo. O temor que você tem, até mesmo da morte, de ser afetado pelo coronavírus, está em Cristo. Ele é a sua segurança. Ele vai lhe ajudar a superar o medo, o terror, né? De ter que cair no hospital, de acontecer isso, acontecer aquilo. Por quê? Porque esse Cristo, ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. A Bíblia diz que ele se entregou por amor a nós, querido. E a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer, usando a boca de João, ele vai dizer que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. E eu diria para você que a maior expressão do amor de Deus por nós se chama Jesus Cristo. Ele é a revelação do amor de Deus por nós. Então, se você se apegar a Ele, você não vai ter medo, você não vai ter temor, você vai ter convicção de que ao partir desse mundo, a hora que for, você estará para sempre com Ele, porque você é herdeiro de Cristo, junto com Ele. Amém? O que mais que a palavra de Deus diz? Primeiro diz que esse Cristo é o Filho de Deus, é a revelação de Deus. Segundo lugar, diz que o Cristo que é a revelação de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas. Então, querido, nós estamos do lado daquele que é herdeiro de todas as coisas, amém? Ele é o nosso irmão mais velho, fomos adotados como filho, temos direito à herança, a tudo aquilo que foi reservado para nós no céu. A Bíblia diz que lá no céu tem muitas moradas e que Cristo foi preparar morada para nós. E nós temos que ter essa convicção que no mundo passamos por aflições sim, mas lá não vai entrar tristeza, não vai entrar a dor, não vai entrar a lamentação, lá nós não vamos sofrer, vamos estar para sempre com Cristo Jesus. Aleluia! Então, em terceiro lugar, esse Cristo, além dele ser o Filho de Deus,
além dele ser o herdeiro de todas as coisas, a Bíblia diz que esse Cristo é o Criador do universo. Olha aí o que a palavra de Deus está dizendo. Diz que ele é o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. Versículo 2 diz, pelo qual também fez o universo. Ou seja, quando Deus fez o universo, antes de Cristo vir a esse mundo, se tornar carne, Cristo estava junto lá com o Pai e com o Espírito Santo. Os três juntos criaram o universo, né? Ele é o Criador junto com o Pai. Ele estava lá junto com o Pai, quando o Pai disse, haja luz, haja sol, haja as estrelas. Agora os animais, vêm os animais. Ele estava lá junto, participando de todas as coisas. Então, o Cristo de Deus, a revelação de Deus, ele é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. A revelação de Deus é o herdeiro de todas as coisas. E a revelação de Deus é o Criador do universo. Ele é o Criador do universo. Tudo que você vê aí da natureza, essa bela natureza, tudo que a gente pode contemplar, quem fez e quem criou foi Jesus Cristo. Ele apenas deu um intervalo, né, para vir aqui nessa terra e morrer por nós. Mas ele é o Criador de todas as coisas, é o Criador do universo. O que mais? Em quarto lugar, o Cristo é o resplendor da glória de Deus. Olha só o que o texto diz, versículo 3. Ele, Cristo, é o resplendor da glória, o resplendor da glória de Deus. Que coisa tremenda! O resplendor da glória, ou seja, o brilho da glória de Deus. Veja bem, quando você vê o sol bem forte, aquele sol bem forte, e você fica um tempinho debaixo dele, você não aguenta, aquele sol de 40, quase 50 graus, que você fica um pouquinho, e que você não aguenta o calor daquele sol, o brilho, né? Ninguém consegue olhar para o sol. Ou seja, o brilho do sol faz parte do sol. Fazendo uma comparação aqui, o Cristo, que a Bíblia diz que é o resplendor da glória de Deus, ele é o brilho de Deus para a nossa vida. Aquele que ilumina a nossa vida, ele é o brilho de Deus nessa terra. Então, ao mesmo tempo que ele é o brilho, o resplendor da glória de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Da mesma forma como o sol, o brilho do sol é o reflexo do sol, Cristo também é o resplendor da glória de Deus. Então, esse Cristo que está aqui vivo, que nós temos certeza que ele está à direita do Pai, ele é o resplendor da glória de Deus. É a ele que nós servimos, é a ele que nós adoramos. Amém? Então, a revelação de Deus está aí para nós. A revelação de Deus é o Filho de Deus. A revelação de Deus é o herdeiro de todas as coisas. A revelação de Deus é o Criador do universo. A revelação de Deus é o resplendor da glória de Deus. Amém? Ele é o resplendor da glória de Deus. Em quinto lugar, o que mais ele é? A Bíblia diz que esse Cristo, que é a revelação de Deus, além dele ser o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser. Olha só que coisa tremenda. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Cristo não é um reflexo, simplesmente um reflexo de Deus. Cristo não tem a imagem, simplesmente a imagem de Deus, né? Como a gente vê no espelho e nós vemos a nossa imagem. Não, a Bíblia está dizendo que esse Cristo aqui, ele é a expressão exata, ou seja, expressa exatamente quem Deus é. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos, porque ele também é Deus. Então ele é a expressão da glória de Deus. Isso é muita coisa, gente. O Cristo que nós servimos, o Cristo que subiu a cruz do Calvário, que abriu mão de toda a sua glória, ele também é a expressão exata, como diz a Bíblia aqui, expressão exata do próprio Deus. Amém, querido? Então, ele é a revelação de Deus para nós. É por isso que o texto está dizendo que ele nos fala através do Filho. É pelo Filho que nós vamos
É através do Filho que nós obtemos as nossas vitórias. O que mais, querido? Além dele ser a expressão exata do ser de Deus, o que mais a Bíblia diz? Então, em sexto lugar, a Bíblia diz aqui que esse ser, né, que esse Jesus, esse Cristo, que é a expressão exata do seu ser de Deus, diz aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Oh, glória! Olha só que coisa interessante. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ou seja, em sexto lugar, ele é o sustentador. Cristo, a revelação de Deus, é o sustentador de todas as coisas. A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas. Sempre tem alguém que diz, mas as coisas, Deus não deve estar olhando para a terra, tanta desgraça, tanto isso, tanto aquilo. Querido, é claro que ele está sustentando. Muitas coisas que acontecem nessa terra, muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, a culpa não é de Deus. O próprio homem, como diz o outro, busca a sarna para se coçar. A maior parte das coisas que acontece porque o homem não quer ser direcionado pela expressão exata do ser de Deus, que é Cristo. A maioria das coisas acontece porque as pessoas não querem compromisso com Cristo, não querem entregar a vida para Cristo, ou se entregam, não querem viver Cristo nas suas próprias vidas. Então, veja bem, esse Cristo, ele é o sustentador de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Logo, Cristo está no controle de todas as coisas. Amém, querido? Ele não perdeu o controle, ele tem o controle de todas as coisas. As pessoas não sabem o que é isso aqui se tornar um terror e um verdadeiro inferno. Que vai ser o dia que o Espírito Santo for tirado dessa terra quando a igreja subir. Aí sim, isso aqui vai virar uma coisa terrível. Mas enquanto o Espírito Santo estiver aqui nessa terra, representando Deus, representando Cristo, as coisas estão sendo controladas. Mas Deus não controla ninguém que não quer ser controlado. Deus só tem um controle sobre a minha vida se eu entregar o controle da minha vida nas suas mãos. Não é assim que a gente aprende? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Temos que entregar. Eu não posso querer tomar conta do leme do meu barco, da direção do carro da minha vida. Não, eu tenho que entregar nas mãos de Deus. Ele sustenta todas as coisas. Se você está aliado a Ele, se você está aliançado com Cristo, se você está alinhado com a palavra dele, tenha certeza disso, que Ele vai te sustentar em todo momento que você está vivendo aqui nessa terra. Ele tem um controle sobre esse momento que nós estamos vivendo, da quarentena, desse momento que a gente tem que ficar em casa. Ele tem todo o controle em suas mãos. Creia nisso. Acredite que Ele está ao seu lado. Acredite naquilo que Ele já falou na sua palavra, de que nós não ficaríamos sozinhos, não ficaríamos órfãos, que Ele enviaria o Espírito Santo está conosco. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que ele dizer com isso? Eu vou sustentar vocês todos os dias eu vou sustentar vocês, porque eu sustento todas as coisas pela palavra do meu poder. Aleluia! Assim Ele faz e temos que tomar posse. Então, nós falamos que o Cristo é o Filho de Deus, que o Cristo é o herdeiro de todas as coisas, que Cristo é o Criador do universo. Falamos que Ele é o resplendor da glória de Deus. Falamos que Ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Falamos que Ele é o sustentador de todas as coisas. Já estou indo para o final. Em sétimo lugar, sabe que a Bíblia nos mostra aqui? Que o Cristo é o purificador dos nossos pecados. Olha o que diz aí. Depois que o Cristo, Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, no versículo 3, depois de ter feito a purificação dos pecados. Ou seja, Ele fez a purificação dos pecados. Quando isso aconteceu? Quando Ele subiu à cruz do Calvário. Quando Ele morreu por nós na cruz do Calvário,
ele estava fazendo a purificação dos pecados. Quando Cristo morreu, ele morreu por todos. Quando Deus amou o mundo, ele amou a todos. Quando Cristo se entregou, ele se entregou por todos. A purificação de todos, do pecado de todos, já foi realizado na cruz do Calvário. Mas o ser humano, o homem, precisa tomar posse disso. Precisa reconhecer que é pecador para receber a purificação dos seus pecados, para receber o sangue da revelação de Deus que se chama Cristo. Amém, querido? Então o homem precisa fazer isso. E depois de fazer isso, entregar a vida a Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa procurar viver uma vida de santidade. Pecou, errou, falhou, confessa, abandona o pecado. Esse mesmo sangue de Jesus que há mais de 2000 anos atrás purificou o seu pecado lá, continua nos purificando. Então, são dias para a gente se arrepender de pecados, são dias para a gente se reconciliar com Deus, são dias para a gente reconhecer onde vínhamos falhando até hoje e tomarmos posição daqui para frente na presença do Senhor. Então toma posse, querido. Esse Cristo, a revelação de Deus, ele já fez a purificação dos nossos pecados, mas nós precisamos sempre a ele, quando erramos e falhamos, e confessar assim os nossos pecados. Porque a palavra de Deus diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Oitavo lugar e último lugar. Esse Cristo, ele é o exaltado à destra de Deus. Olha aí o que o texto diz. O que diz a palavra aí no finalzinho do versículo 3? Diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Cristo já fez a parte dele. Ele já fez a parte dele. Ele já se sacrificou por nós. A Bíblia diz que agora ele está assentado, que o Cristo está exaltado à destra de Deus. Filipenses vai dizer que ao nome de Cristo, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Ele está sentado agora à destra de Deus, exaltado, foi humilhado quando morreu, foi humilhado quando o maltrataram, foi humilhado quando subiu a cruz do Calvário, mas Deus o exaltou sobremaneira. Ele está assentado à direita de Deus e lá ele intercede por nós. Amém, queridos? A Bíblia diz que nós que estamos em Cristo, nós estamos assentados junto com ele. A nível espiritual, nós, igreja, se Cristo é o cabeça, ele está sentado à direita de Deus, nós também estamos nas regiões sentados à direita de Deus. E temos autoridade para viver na presença dele, para fazer a sua vontade. Então, toma posse dessa verdade e dessa vitória no nome de Jesus. Ele está exaltado. Se você quer ser alguém que vive nessa dimensão, você precisa se humilhar, precisa reconhecer falhas e pecados e erros. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele possa nos exaltar. Amém? Então, revelação de Deus. A revelação de Deus se chama quem? Cristo. Deus no passado falava de várias formas, de várias maneiras, através de sonhos, pelos profetas, mas hoje ele nos fala através do seu Filho. E aí o último versículo, que é o versículo 4, termina dizendo assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Está falando de quem? De Cristo. E aí que vem a questão dos hebreus, do povo hebreu no passado, do judeu no passado, terem uma afeição assim pelos anjos, porque tinha muita manifestação de anjos. Mas aí o escritor hebreu está mostrando que Cristo é superior. Ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Ou seja, o nome de Cristo é o nome sobre todo nome. Quantas vezes a gente canta isso na igreja? Cristo tem um nome acima de todo o nome. Por isso, diante dele, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Então, é esse Cristo, que é a revelação de Deus, que veio para morar em nós através do Espírito Santo, que vai nos ajudar a passar por essa crise, querido. Amém? Ninguém vai morrer nessa crise se Deus não permitir. E se você é servo do Senhor, e se acalhar da gente morrer, e se for de Deus que a gente morra, né, pelo coronavírus, nós estamos nas mãos de Deus. Mas talvez você que esteja me ouvindo não tenha essa convicção. Você de repente está parando para pensar e está falando assim, se eu morrer hoje? Se você morrer hoje, para onde você vai? Qual a segurança que você tem? Para onde você vai? Eu quero dizer para você que Deus preparou um lugar lindo para você, que é o céu. Deus não quer que ninguém se perca, quer que todo mundo vá para lá. Então, querido, se você está longe de Deus, se você está distante do Senhor, se você não entregou a sua vida para Cristo, Cristo é revelação de Deus para a sua vida. Entregue-se a Ele. Coloque a sua vida nas mãos dele. Não se desespere. Porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Se você abraçar o evangelho de verdade, se você tiver uma experiência de verdade com o Senhor, as coisas vão mudar na sua vida. Ah, pastor, mas eu sou cristão, mas estou passando um maior sufoco. Se apegue mais ao Senhor. Aproveite essa oportunidade de viver o evangelho, de viver a palavra do Senhor. Paulo disse, olha, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E essa é a realidade que nós precisamos viver, mais do que nunca. Precisamos acreditar de que o Senhor está ao nosso lado. Se vivermos, vivemos para Cristo. Se morrermos, morremos para Ele. E a Bíblia diz que morrer com Cristo é lucro. E eu creio, como creio que Cristo é a maior revelação de Deus para a nossa vida. Amém? E como Cristo se revela a nós? Através da sua palavra e vivendo o seu evangelho para a glória do seu nome. Amém, querido? Então receba aí a revelação de Deus na sua vida. A maior revelação de Deus na sua vida é Cristo e a sua palavra. Amém? Deus lhe abençoe. Deus lhe dê uma semana, um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Compartilhe essa palavra enquanto as pessoas estão precisando de ouvir, estão precisando conhecer a verdadeira revelação de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta noite. Obrigado pelo teu cuidado para com a nossa vida. Que a tua palavra possa ter se revelado ao coração de muitas pessoas nesta hora. Obrigado porque temos a maior revelação de Deus, que é Cristo e que é a sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé, para que possamos andar cada dia mais, fazendo a tua vontade e o teu querer. Que possamos ter essa certeza, essa confiança de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Cristo que ressuscitou está ao nosso lado. Obrigado, Jesus, porque tu és o Filho de Deus. Obrigado, Jesus, porque tu és o herdeiro de todas as coisas. Obrigado, Jesus, porque tu és o Criador do universo. Obrigado porque tu és o resplendor da glória de Deus. Obrigado porque tu és a expressão exata do ser de Deus. Obrigado porque tu és o sustentador de todas as coisas. Obrigado porque tu és o purificador dos nossos pecados. E obrigado, acima de tudo, que o Senhor está exaltado à direita de Deus. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Fique na paz do Senhor.